Eu saúdo a todos com a paz do Senhor nessa quinta-feira. Meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas do YouTube, nós queremos continuar ministrando o nosso estudo de introdução aos 66 livros da Bíblia Sagrada. Estamos na última sessão de livros do Antigo Testamento, a saber, os profetas menores. E hoje quero transmitir a vocês informações importantes acerca do livro do profeta Naum. Informações essas que serão de muita valia para você quando você estiver lendo ou estudando este livro, certo? Então eu quero aqui fazer leitura do nosso material teológico, também estarei fazendo comentários para o nosso melhor entendimento, amém? Então eu peço por gentileza que você me acompanhe. Profeta Naum, autor, o próprio Naum, destinatários, os habitantes de Nínive e de Judá. Então veja que Naum, ele escreve para duas nações. Ele escreve para Nínive, ou seja, a Síria, certo? E também escreve para Judá. Data de inscrição do livro. Alguma ocasião durante o ministério profético de Naum, provavelmente entre os anos 663 e 612 antes de Cristo. Então, um livro pré-exílico, ou seja, ele foi escrito antes do cativeiro de Judá, que ocorreu no ano 586 antes de Cristo, através da Babilônia, certo? O propósito pelo qual foi escrito o livro do profeta Naum: pronunciar o juízo de Deus sobre a Assíria e confortar Judá com esta verdade. Então esse foi o propósito primordial, proclamar o juízo de Deus sobre a Síria e confortar então a nação de Judá, os judeus, com esta verdade. O panorama, ou seja, o contexto histórico de Naum, esta profecia em particular aconteceu após a queda de Tebas em 663 a.C. Tebas, a saber, uma cidade egípcia, tá? Isso está registrado no capítulo 3, versículos 8, 9 e 10. Agora vamos mencionar aqui os versículos-chave do livro do profeta Naum. Está no capítulo 1, versículos 7, 8 e 9, que diz assim: O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. E com uma inundação transbordante acabará de uma vez com o seu lugar, e as trevas perseguirão os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia. Tá? Lugar-chave em Naum, Nínive, a capital do império, da nação da Assíria. Tá? Agora, meus irmãos, nós queremos mencionar aqui o esboço, o esboço do livro de Naum. Como se divide, em quantas partes se divide o livro do profeta Naum. Basicamente, o livro ele vai se dividir basicamente em duas partes, a saber, do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 15, a temática é o juiz de Nínive. O juiz de Nínive, tá? E do capítulo 2, versículo 1 até o capítulo 3, versículo 19, a temática é o juízo de Nínive. Então, essa segunda parte do livro traz como temática, como tema, o juízo de Nínive, tá? Olha só. Nínive, a capital do Império Assírio, é o assunto da profecia de Naum. A notícia de sua iminente destruição foi um alívio para Judá, que estava sujeita à dominação assíria. Judá não seria mais forçada a pagar tributos como um seguro contra invasões.
Judá estava contente por saber que Deus ainda se encontrava no controle. Nínive é um exemplo para todos os governantes e nações do mundo de hoje. O Todo-Poderoso e Soberano, até mesmo sobre aqueles que são aparentemente invencíveis. Tá? Então o Todo-Poderoso, o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, ele é soberano, tá? Até mesmo sobre aqueles que aparentemente são invencíveis. Que era o caso, né, da Síria, de Nínive. Podemos estar confiantes de que o poder e a justiça de Deus um dia vencerão todo o mal. Pois bem, meus irmãos, o que acontece? Nós sabemos que o reino do norte, a saber Israel, caiu pela mão da Síria no ano 722 a.C. Então, o reino do sul, Judá, sentia-se ameaçado por esta ameaça assíria, que da mesma forma que a Síria invadiu Samaria, o reino do norte, Israel, e levou milhares, destruiu, né, o reino do norte, e levou milhares de judeus pertencentes ao reino do norte como cativos para a Síria, no ano 722 a.C., Judá temia que o seu destino seria o mesmo. Porém, Deus, ele vai guardar o reino do sul, porque ao contrário do reino do norte, onde quase que 100% todos os seus governantes, todos os reis que ascenderam no reino do norte foram ímpios, foram incrédulos, foram idólatras, levaram a nação do reino do norte a prostituir-se espiritualmente. Já no reino do sul, Judá, foi diferente. Alguns reis que se assentaram no trono do reino do sul, Judá, foram bons. Foram segundo o testemunho, segundo o exemplo dos seus antepassados, Davi, Salomão e assim por diante. Então Deus teve misericórdia do reino do sul, Judá, certo? E livrou Judá das mãos da Assíria. Então, aqui o livro do profeta Naum vai tratar acerca deste contexto, acerca deste assunto. Ele vai mencionar o juízo de Deus sobre Nínive, capital da Síria. E dessa forma, Deus estava edificando a fé dos judeus do Reino do Sul, que eles não levariam o mesmo fim, pelo menos não pelas mãos da Síria, pelas mãos de Nínive. Deus estava mostrando para eles que Deus estava se utilizando do seu imensurável amor, da sua grande compaixão, das suas muitas e muitas misericórdias, por amor de Davi, seu servo, pela descendência, né, de Davi, pela monarquia segundo a casa de Davi. Deus estava então se utilizando de misericórdia, dando mais uma oportunidade para que o reino do sul, para que Judá viesse a se converter dos seus maus caminhos e não viesse a seguir a passos largos as pegadas dos seus irmãos do reino do norte, a saber, Israel, cuja capital era Samaria. Amém? Então esta é a temática geral do livro do profeta Naum. Meus irmãos, a mensagem que eu tinha para vos transmitir no dia de hoje seria esta. Amém? A minha oração, meu desejo é que Deus abençoe você, a sua família, de uma maneira muito especial. Que nós estaremos retornando no dia de amanhã, querendo Deus, com mais um vídeo para nós estarmos mais uma vez juntos estudando a palavra do Senhor. Deus os abençoe e até amanhã, querendo Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.